presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, nossos convidados que já se encontram para a cerimônia que acontecerá daqui a pouco. Senhor presidente, eu quero tratar também do tema transporte coletivo. Como já disse aqui, o evento Copa do Mundo, previsto para ser realizado na cidade de Manaus em junho de 2014, menos do que a possibilidade de um legado esportivo, trouxe para nós a esperança da possibilidade de um legado de infraestrutura urbana, principalmente no que diz respeito à mobilidade urbana. O governo do estado do Amazonas e a prefeitura de Manaus têm à sua disposição 1 bilhão e 600 milhões de reais disponibilizados pelo Copra Protransporte, uma linha de financiamento do governo federal, sendo 200 milhões de reais para a obra do BRT, prevista de ser executada pela prefeitura no eixo leste-centro, já licitada, já com ordem de serviço autorizada e esperando para o seu início apenas a autorização da obra monotrilho, visto que o contrato da obra BRT estabelece que o primeiro desembolso financeiro depende da autorização do monotrilho, já que são obras complementares. Portanto, ao contrário da mentira que o governo do estado do Amazonas tenta passar para a população de Manaus, é a obra do monotrilho que impede o início da execução da obra do BRT, já que a prefeitura de Manaus conseguiu atender todas as determinações do Ministério Público Federal, da Controladoria Geral da União e do Ministério das Cidades, e o governo do estado até hoje não conseguiu transpor as irregularidades apontadas no processo de licitação e de elaboração do projeto básico da obra monotrilho. Portanto, estamos falando de 200 milhões de reais disponíveis para uma obra de 20 quilômetros, que é a obra BRT, e de 1 bilhão e 400 milhões de reais disponíveis para uma outra obra também de 20 quilômetros, que é a obra monotrilho. Ou seja, 1 quilômetro de BRT, deputado Tony Medeiros, custa 10 milhões de reais. 1 quilômetro de monotrilho custa 70 milhões de reais. Mas o governo do estado do Amazonas teima no modelo de mobilidade, de transporte coletivo de massa, que não deu certo em lugar nenhum do mundo. Minto, deu certo em um lugar. Tem 2 lugares no mundo que o monotrilho funciona bem como transporte. Na Disney e na casa do Papai Noel lá em Gramado. São os únicos lugares no mundo que o monotrilho funciona de forma eficiente como transporte. Em todos os outros locais do mundo, ele deu prejuízos absurdos, e alguns inclusive foram abandonados. Portanto, o governo insiste na tese do monotrilho porque fez um negócio e não um projeto visando os interesses do povo da cidade de Manaus e do estado do Amazonas. Mas eu quero fazer um alerta. Foi publicado agora, no dia 28 de setembro do corrente ano, no Diário Oficial da União, a retirada da obra do VLT, do veículo leve sobre trilho, da matriz de responsabilidade da Copa do Mundo. Qual a justificativa para a retirada da VLT? Do VLT, deputado Tony Medeiros? Não ficará pronto a tempo do evento. O governo federal decidiu que não dará os recursos para o governo do Distrito Federal fazer o VLT, porque a obra não ficará pronta a tempo do evento Copa do Mundo. Sabe por quê que já cancelou o VLT do Distrito Federal e não cancelou o monotrilho daqui? Por um motivo simples, porque no Distrito Federal não tem eleição para prefeito. Apenas por isso. Podem esperar passar a eleição, que o governo federal cancelará a obra monotrilho Manaus. E eu vou explicar por quê. Se é justificativa para o cancelamento do VLT, DF, não ter prazo para execução da obra até a data do evento Copa, mais ainda para o monotrilho. O VLT já tinha ordem de serviço autorizada. O monotrilho até hoje não tem ordem de serviço, e mais. O projeto básico do monotrilho estabelece 40 meses de execução da obra e 6 meses de testes operacionais. É só saber fazer conta. De hoje até a Copa do Mundo não tem 24 meses. Portanto, está claro
que se é justificativa para o cancelamento da obra, ela não ter tempo hábil para ficar pronta até o evento Copa, cancelado está a obra monotrilho, pelos mesmos motivos que foi cancelado o VLT do Distrito Federal. E aí, do ponto de vista operacional, eu já fiz um discurso aqui de perguntas e respostas sobre o monotrilho, mostrando a absoluta inviabilidade tarifária, técnica, operacional desse modelo que o governo insiste em adotar no transporte de massa. Mas um dado extraído do VLT me chamou a atenção. O VLT de Brasília, deputado Tony Medeiros, ele estava previsto ao custo de 1,5 bilhão de reais para 22,6 quilômetros. O monotrilho Manaus, 1,4 bilhão de reais para 20,2 quilômetros. Sabe qual é a diferença? Nos 22 quilômetros do VLT do Distrito Federal, existiriam 22 estações. Nos 20 quilômetros de monotrilho Manaus, a previsão são de 9 estações. Isso é estupidez do ponto de vista operacional. Você ter 2 quilômetros entre uma estação e outra. Enquanto no VLT, a distância entre uma estação e outra média é de menos de 1 quilômetro, o do monotrilho é de mais de 2 quilômetros. O que significa isso? Significa que aquele cidadão que tem como objetivo deslocar-se para um local entre uma estação e outra, ele vai ter que descer do monotrilho e pegar um ônibus no mesmo corredor do monotrilho. Que estupidez operacional, que absurdo. Mas mais do que isso, o monotrilho, como previsto, ele tem uma estação no Terminal 3 da Cidade Nova e a próxima estação é na frente do Santos Dumont. Ou seja, vai obrigar todas as linhas de ônibus que vêm de uma área de expansão da cidade, que é aquela área após o entroncamento da Torquato Tapajós com a estrada da Cidade Nova, a entrar no corredor da Constantino Neri. Quando, na verdade, você deveria ter uma estação ali naquele entroncamento, para que os ônibus que vêm da Carbrais, que vêm do Santa Etelvina, que vêm daquela área de expansão habitacional, pudessem paralisar ali, fazer o transbordo para o modal monotrilho e não entrar no corredor da Constantino Neri. Portanto, uma obra atrapalhada, uma obra sem justificativa técnica operacional, que até hoje o governo não conseguiu explicar a política tarifária, já que por conta da previsão da quantidade de passageiros e dos custos operacionais, não é sustentável a tarifa, terá que ser uma obra subsidiada com recursos ou da prefeitura ou do governo do estado. Ninguém diz quem vai pagar essa conta. Uma obra movida a energia elétrica, num sistema energético que cai toda hora, que todo momento nós temos problemas de geração de energia elétrica. Uma obra que não tem previsão das estações de recuperação dos trens. Uma obra que não tem previsão do modelo de transbordo, do transporte alimentador, que é o ônibus, para o transporte no corredor, que é o monotrilho. Portanto, uma obra atrapalhada que o governo insiste. E, infelizmente, o atual governador vai entrar para a história como aquele que teve à sua disposição 1 bilhão e 400 milhões de reais para resolver o problema de mobilidade urbana de Manaus e, por uma teimosia, não vai resolver e vai perder os recursos. Para terem uma ideia, o maior investimento em transporte público da história da cidade de Manaus foi de 53 milhões na época do Expresso. O atual governador tem, desde o início de 2010, 1 bilhão e 400 milhões. E até hoje não conseguiu executar nenhum centavo desse dinheiro. Não conseguiu e nem vai conseguir. Porque não há prazo, porque não há viabilidade técnica e porque o Ministério Público Federal e a Controladoria Geral da União apresentam uma série de indícios de irregularidades e de improbidades no processo licitatório dessa obra. Portanto, deputado Marco Rota, eu encerro fazendo mais uma vez um apelo que o governo do estado do Amazonas esqueça a eleição e pense no futuro desse estado e dessa cidade e possa recuar da obra monotrilho,
transformar o corredor norte-centro também numa obra de BRT, 7 vezes mais barata. A metade do tempo de execução, porque enquanto o monotrilho precisa de 46 meses, o BRT precisa de 24 meses de execução. Portanto, é uma questão de bom senso, de vontade política e de pensar não na eleição que se avizinha, mas pensar na responsabilidade que o governador tem com o presente e com o futuro dessa cidade e desse estado. Muito obrigado.